Olá, eu sou a Ju. Eu sou o Luan. Somos o casal Crepaldi. Bem-vindo a mais um EpaCast. E o episódio de hoje vai ser completaço com um cara que a gente vira e mexe e se encontra por aí nos eventos, não é? E pra falar a verdade, eu tô até com medo. Tá mesmo? Porque assim, a gente sai do nada, monta um podcast, traz pessoas que a gente gosta e conhece, e aí de repente chega um cara que desde 89 tá na rádio, depois o cara sai e vai pra TV, aí um projeto escolar vira um programa de TV. É meio complicado falar desse cara. Gente, ele é um mestre. É meio complicado. E se errar, tá lascado, viu? Nossa, você vai errar o nome dele? Vai errar o nome dele? De novo? Não, nossa. Brincadeiras à parte, sempre que vem alguém aqui, eu erro o nome. É mesmo? Eu sou retardado pra essas coisas, você tem noção. Ou vou falar com alguém e chamo de outro nome. Tadinho do Marcelo, chamei ele de Fernando, né? Nossa, cara, eu faço uns rebuliços aqui. Mas quem é ele? Quem é ele? Quem é? Miranda. É. É, Miranda? É. E o resto? É Celso Miranda. Opa, tudo bem? pra nós. Errei alguma coisa? Acho que De não, jeito né? nenhum. Aliás, vocês já acertaram em tudo. Ter um podcast, estar em Jundiaí, ter um lugar para receber a gente. Parabéns. Obrigada. Já começa com nota 10. Isso é muito bom. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Obrigado. A gente tá sempre na correria e você mais do que a gente, porque seus compromissos são Milhões. cheios de coisas. A gente tava falando até aqui nos bastidores, ele chegou com a mochila dele e já começou, né? E aí, como que tá as coisas? A correria? Acabei de chegar em tal lugar. Falei, cara, nunca fui lá. Nossa, você tem que ir, porque é maravilhoso. E aí você vai falando, meu Deus, eu achei que eu corria, né? Meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado. Aqui é um bate-papo. A gente adora receber pessoas. Nós somos do interior, então a porta está sempre aberta. Eu também. Agora eu sou de Jundiaí, então eu tô muito bem. Agora, tô em como casa. diz os loucos, Jundiwork. Isso, Jundiwork. Meu, e começando tudo isso, para quem não te conhece, que são poucas pessoas, mas... Tem muita gente. Conta um pouquinho da história. Como eu sei já assim, né? Porque assim como nós aqui, tem que fazer um deverzinho de casa, né? Muito bom, muito bom. Nascido se eu não me engano, em 62 em São Paulo, né? Tem uma história da escola que é legal. Qual delas? Aquela que você é convidado para começar a falar na verdade, escola, porque não tem microfone e tudo mais. Isso foi uma coisa muito louca, né? Quando a gente vai para a escola é uma das coisas mais importantes da vida da gente, porque antigamente, na minha época, era depois que você tinha 7 anos de idade, né? Hoje em dia as crianças vão a partir de meses de idade. Ela saiu da barriga já... Tem que ir para uma escola. Na verdade, elas têm que ir para um lugar onde vão cuidar, porque as mães entraram para o mercado de trabalho e não tem mais essa divisão, antiga divisão de trabalho, onde as mulheres tinham uma função, os homens outras, enfim. Dados para outras conversas. Mas quando você tinha 7 anos de idade, você terminava aquela primeira fase onde você tinha só o convívio com a família, você ia para a escola. E a escola tinha uma função importantíssima de socializar de um jeito mais abrangente possível. Eu falava muito alto. E eu falava muito, sempre falei muito. Principalmente na escola, no ambiente de escola. Aí eu lembro que, e lógico que durante as aulas, os professores acabavam se importunando com isso. Eu lembro que eu já estava meio conversado com o diretor da escola, né? O diretor da escola já sabia as crianças que perturbavam. Não por mau comportamento, mas porque Estava frequentemente demais, ali na lista. Falava demais. Aí eu lembro que, inclusive, uma parente, uma tia da minha mãe, trabalhava na escola, era servente da escola, e ela me apresentou para o diretor da escola e falou dessa característica, né? E aí o diretor falou, que bom, que a gente está precisando de alguém para apresentar a festa da escola. Eu achei que aquilo era brincadeira, né? Eu tinha 9 anos de idade, 8 para 9 anos de idade. E aí, nas primeiras festas, ele já me pôs lá para participar de jogral, apresentação de coisas, né? De apresentações dos alunos e tal. Então eu tipo fiquei... mestres de cerimônias, Exatamente. Já virou mestre de cerimônia ali. Exatamente. Já fiquei como um dos mestres de cerimônias lá. E assim foi. Eu nunca vou me esquecer, uma imagem que é muito forte na minha memória. Foi quando eu subi para fazer isso, uma das primeiras vezes, e vi, né? Subi no palco, fiquei acima da altura da cabeça das crianças e dos pais que estavam lá.
E via a cabecinha de todo mundo e todo mundo prestando atenção no que eu estava falando. Não precisava de microfone, na verdade não é que não precisava, que não tinha microfone, então precisava de alguém ficar lá no alto e falar alto. E foi o que eu fiz, e foi assim que começou. Na verdade, essa coisa de apresentador, eu posso dizer que, mesmo sem saber que eu já estava começando uma função e uma profissão, uma carreira, foi ali que eu fui colocado. E aí a gente tem que entender o que era uma escola nessa época, e principalmente a cabeça dos educadores dessa época. E aí você tinha um diretor, e eu tenho certeza que hoje em dia ainda tem gente assim, né? Que infelizmente não tem mais destaque. Mas o diretor, ao invés de repreender, vai falar muito alto, fala Acho muito que ele e te tal, indicava o seu caminho. Ele direcionava. ele direcionou, né? Os caras tinham esse tipo de orientação. Lógico, aproveitar para a comunidade e direcionar. Eu posso aqui estar fazendo uma ilação em cima de uma coisa que aconteceu naturalmente por conta dele precisar. Mas eu acho que isso era uma coisa da cabeça deles, já estavam preparados para agir dessa forma, orientar as crianças, entendeu? Não só pela repressão, mas também você fazer uma condução através de uma condução positiva, né? O perfil, reforço né? positivo. O perfil da pessoa. Na verdade, eu acho que isso acontecia bastante, porque na minha época também se tinha o responsável pela sala, né? E sempre você buscava aquela pessoa que já tinha mais perfil de líder, né? Aquela pessoa de mais ir para frente e tudo mais. Então, o professor, ele sempre tá de olho, né? Eu tive a honra, depois de sair da cadeira de aluno e ir para frente como professor também, na minha área. E aí, isso que você falou é muito engraçado, porque a hora que você começa a olhar para frente e ver todo mundo ali, você consegue... Aí você lembra daquele professor que falava assim, eu sei cada um pelo nome. E aí você sabe o porquê que você sabe cada um pelo nome. Porque a hora que você está olhando ali, você consegue acertar cada perfil de cada pessoa, você sabe o que está acontecendo ali, né? Eu acho que é mágico isso. E, infelizmente, por alguns problemas que a gente fala que a evolução e tudo mais, acaba se perdendo algumas coisas boas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas confesso, Lô, você também foi problemático. Claro que eu fui. Eu sempre fui. Mas era aquela história. Eu fui o que falava mais alto, eu era que eu brigava pelos outros. Tanto que minha professora achava que eu ia virar advogado. Porque eu estava sempre defendendo alguém. Tinha duas coisas. Ou eu virava anarquista, ou eu virava advogado. Líder. Então, não virei nenhum dos dois. Não, com certeza líder, sim. Eu virei blogueiro depois. Blogueiro não, é influencer. Tô influenciando as pessoas. Então. Tá tudo certo. Tudo Liderança certo. é importante para isso, sem dúvida. Você tem alguma pergunta? Eu Não. já comecei de cara. Não, mas você sabe que você estava falando uma coisa que é importante, né? A gente fala de... Essa coisa da percepção dos outros tem a ver com o que a gente chama de ciências humanas, né? Sim. E ciências humanas, quando a gente junta essas duas palavras, a gente cai em algumas armadilhas. Eu acho que a palavra ciência nos leva a entender que as coisas são diretas, elas têm uma regra, elas funcionam para todo mundo. Só que, quando você fala de ser humano, você cai num universo absolutamente imponderável, exato. que são os seres humanos e as pessoas. E aí eu acho que a gente entra para falar de moto pelo seguinte: a gente fala de um transporte individual, que é um transporte humano, e que, infelizmente, nessa questão da individualidade, faz com que a gente cometa todo tipo de erro, de cálculo, de interpretação, porque a gente acha que é sim, e é um transporte individual, mas ele faz parte do coletivo humano. Sim, exato. E as últimas coisas que eu tenho observado, principalmente de trânsito, e eu acho que é importante a gente reforçar quando a gente tem oportunidade, é de observar que o trânsito dos humanos é uma coisa coletiva. O trânsito é uma coisa coletiva. Você pode ter o seu livre-arbítrio, que é dentro das ciências humanas, aí das discussões todas que a gente faz, tem a ver com o indivíduo, lógico, só que se você não se, entre aspas, submeter ao fluxo humano, você não está entendendo que quando você está na rua, de moto, a pé, de bicicleta, de carro, caminhão, ônibus, você está numa comunidade em deslocamento. Perfeito. Ninguém tem prioridade. Apesar das pessoas acharem que tem... Não, eu estou mais rápido. Ou Eu tô de passo carro e no você de corredor. moto. Não, eu passo no corredor, que é o nosso caso. Eu passo no corredor. Isso não te dá prioridade, te dá, na verdade, mais responsabilidade. Você precisa ser ainda mais responsável com você, sim, indivíduo, mas principalmente com essa comunidade em deslocamento. E lembrar uma coisa fundamental.
no trânsito tá todo mundo ferrado. Tá. E todo mundo com tá pressa. ferrado. Todo mundo com pressa. E olha, ninguém saiu de casa para bater o carro, para cair de moto, entendeu? Para xingar os outros ou para atrapalhar. Ninguém saiu para fazer isso. As pessoas estão realmente em deslocamento. Quando a gente se entende como indivíduo, a gente acha que só nós é que estamos indo. Só nós é que temos horário. Só nós é que temos prioridade. Não. Tá todo mundo ferrado, todo mundo indo junto. Então, sabe? Se você tá Vamos pegar a atrasado, leva. o outro tá mais atrasado ainda. Exato. E outro, o cara não tá fazendo para te atrapalhar. Apesar Não, é da gente complicado. sentir, né, como indivíduo, que quando o outro não tá andando na mesma velocidade, é quase uma agressão, né? Mas até que assim, eu falo pro Luan que pilotar entre Jundiaí e São Paulo, eu prefiro São Paulo. Porque São Paulo ainda, eles entendem a movimentação e a necessidade de um e do outro. Você dá seta, o cara já freou, já acelerou, o outro deixou você entrar. Aqui em Jundiaí, meu filho, se deu certo, o cara falou, você não vai entrar. Você não entra, aqui você não entra, aqui é guerra. Aqui vira uma guerra. Inclusive, por isso, eu tenho acompanhado alguns dados, a cidade de Jundiaí está muito Horrível. mal nos trânsitos. O Horrível. Luan nos comentou acidentes. isso com o Cristiano Lopes aqui. Isso é muito mal. O Cristiano Lopes é um vereador de Sim, Jundiaí, né? aham. Que foi piloto, né? De Eu motocross. entrevistei ele quando ele era garotinho. Ah, é? Ah, que legal. É. Tá vendo? É história, ruim são falar com contos. esse cara. É complexo o negócio aqui. E aí, a gente tem um contato, né? E eu falei pra ele, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. E a gente aqui dentro do EpaCast, a gente como Casal Crepaldi, e também a gente como sociedade, a gente entende que tem que devolver alguma coisa. Sem dúvida. E é papel nosso a fazer alguma coisa. Então eu peguei no pé dele, falei, cara, precisamos. Então vamos falar fora dos microfones. Ninguém precisa saber que vamos fazer, mas temos que fazer. Principalmente porque o poder público, eu não vou dizer ganha dinheiro, mas assim, as multas, Não, ganha dinheiro. elas têm uma alíquota, tem uma linha lá específica para o dinheiro que entra com multa. E se eu não me engano, me desculpe se eu estiver enganado, mas existe uma lei federal que obriga que essa grana seja utilizada para educação no trânsito. Direcionada para isso. Agora, e aí entramos todos nós, né? Sociedade, né? Quem tem influência ou quem não tem influência, mas que sabe que vai sofrer com isso. A gente tem que ter um lugar de assento para discutir o que é educação no trânsito. Porque o que tem sido feito é invisível. E o pior, não dá resultado. É engraçado, né? Pois Se é. tiver sendo feito, ele é invisível. E se tiver sendo feito, não dá resultado. Ou seja, tem que ser rediscutido de verdade. Eu estou morando em Jundiaí há uns 6, 7 anos. O volume de semáforos que esta cidade ganhou nesses últimos tempos Foi é gigantesca. absurdo. É absurdo. E aí vamos discutir a questão do semáforo. Olha que interessante. Eu sei que tem muitas empresas que fazem semáforo no Brasil. Mas é uma tecnologia do século XIX, que não mudou. Eu ia entrar nisso com você. Ótimo. Porque é o seguinte, é uma tecnologia do século XIX que não mudou absolutamente nada. Nada. É uma luz, uma lâmpada, coordenada através de um Um timer. timer. O timer está lá, dizendo a hora que liga, a hora que desliga. Não sabe quantas pessoas existem, se tem gente vindo, se não, se está chovendo, se está de noite, se está de dia, se tem gente... Não sabe absolutamente nada. E nós, seres humanos, né, que nas ciências humanas fomos tanto tempo discutidos, estudados e tal, que temos todas essas capacidades, inclusive de livre-arbítrio, temos de seguir um timer que não diz e não sabe absolutamente nada do que está acontecendo em volta. Então, na época da inteligência artificial, nós estamos lidando com um cronômetro absolutamente burro, em cima da própria condição, né? O semáforo não sabe o que ele está fazendo. Não. Só que tem cada vez mais semáforo em todas as esquinas. Tem uma na frente aqui do Mercadão da Arens. Cara, era uma coisa linda. O que era? Tinha uma faixa de pedestre na frente. Quando as pessoas saíam, quando eu cheguei aqui, Era só atravessar. todo mundo e parava. diminuía a velocidade, tinha uma lombadinha um pouco antes e tal. Colocaram um semáforo. Mas a gente está falando de uma tecnologia que foi desenvolvida para resolver um problema de carroça. Exato. Que aí o primeiro semáforo era um ser humano que ficava no meio da rua, Exato. Falou, pode direcionando vir, a não carroça. venha. E aí cansou de colocar o ser humano lá, se desenvolveu um semáforo que só tinha 2 lâmpadas. E aí depois vem para o semáforo, que isso é em 1900 e
1930, se eu não me engano, 1920, se desenvolve a terceira luz do semáforo. Mano, eu tô falando um negócio de 1920. Pois é. Só para terminar, olha que louco que é isso. Quando você coloca uma máquina para tomar a decisão que um ser humano deveria tomar, com todos os critérios que o ser humano tem que tomar, ele tira do ser humano a responsabilidade, né, com o coletivo, e tira ele da noção de que ele é um indivíduo nessa comunidade de trânsito. É isso Porque aí. ele não olha mais nada. Ele só fica lá olhando a lâmpada. Ligou a lâmpada, acelerou e vai embora. Tanto que virou automático, Exato. Aí você falou da luz amarela, né? A luz amarela que serve para quê? Tipo, espere. Vou acelerar porque Aqui tá é. para fechar. Vou acelerar Isso é mais. verdade. Faz todo mundo isso. Não é? Ih, vai fechar. Dá a mão e acelera o carro. Então, aí, essa questão do poder público, eu acho que é importante para lembrar disso. Todas as comunidades, de todas as cidades, contem quantos semáforos tem na sua cidade e quantas ações efetivas são de educação no trânsito. A gente começou a falar do diretor da escola, né? O diretor estava olhando a comunidade toda. Ó, isso aqui eu posso usar para isso, né? A hora Como que é que tirou esse poder dele, na verdade, é a mesma coisa do semáforo. Porque a escola ela passou a ter que fazer educação dos filhos das pessoas, né? E não a coordenação. É isso. Né? Ela passa a ser... tem que fazer a educação, porque foi terceirizado, porque... Ah, mas eu tenho que deixar meu filho lá. Ninguém está falando disso. Nós estamos falando do que aconteceu com a escola. Né? Preciso trabalhar, ok, mas a educação é dos pais. A partir do momento que você terceiriza esse problema, você tem uma sociedade pior. A partir do momento que você pega dentro da rua, né, dentro do local, da sociedade, e você tira o ato de pensar, né, Exato. você acaba falando que aquela pessoa não precisa mais pensar. E aí Exato. você vai criando uma sociedade medíocre, onde não precisa mais pensar, não precisa fazer mais nada e vai embora. Eu já falei isso, até falo para os meus filhos dentro do carro e falo, o cara que... Só de Jundiaí, não estou falando de outras cidades, eu estou aqui. Né? Eu conheço Jundiaí há muito tempo. Então... andei muito de bicicleta, andei muito a pé, de ônibus, de ônibus fui para bicicleta, agora ando de carro, ando de moto, então eu consumo a parte urbana de Jundiaí. E eu sei que o cara que faz o trânsito não anda de carro. Eu duvido que ele anda de carro. Porque se ele andasse de Ou não carro, é da cidade, ele não né? fazia metade da merda que ele faz. Não faz, não adianta. Entendeu? A e é assim, revolta. não é revolta, é real. É o que a gente tá falando aqui. Por quê? Porque não faz. O cara não faz isso. E com isso ele atrapalha, ele não ajuda. Né? E vai atrapalhando cada vez mais. Então, tem até um fato que, em off aqui, viu, galera? Eu adoro cobrar político, viu? E eu fui e cobrei mesmo. Né? Jundiaí, melhor cidade de se morar, não sei o quê. Concordo. Jundiaí evoluiu muito, cresceu demais. Sou meio contra com isso. Trabalho com tecnologia, mas não gosto muito de evolução. Porque quando a evolução vem, ela ajuda, mas ela mais atrapalha do que evolui. Principalmente quando não tem organização Sim. e planejamento. E Jundiaí era uma cidade tão gostosa de morar, cara. A gente tava pé da Serra de Japi, muita área verde. Esses dias eu tava numa parte mais alta de Jundiaí, eu olhei para baixo e falei, nossa, cadê as árvores? Pois é. Sumiram todos. Essa semana a gente teve o maior sentimento de revolta. Ai, que botaram fogo na Botaram figueira. fogo na figueira aqui pertinho da gente. Na ponte torta. Só tinha 2 em Jundiaí, viu, gente? 3, né? Acho que uma tá dentro da... Se não derrubaram, tá dentro ainda de lá da linha férrea. Tem uma lá dentro. A outra tava na Ozanã, que já cortaram tudo porque botaram fogo nela. Foi o ano passado. E, infelizmente, essa semana perdemos a outra, centenária, que tinha em Jundiaí. Num lugar que já era preservado, porque é um espaço aberto, não tem nada próximo. Era só o rio que passa, o molecadinha que anda de skate e um dos cartões postais de Jundiaí, que é a Ponte Torta. E, para nossa infelicidade, algum ser humano, que eu acho que não é humano, foi lá e tacou fogo na árvore. Então, quer dizer, é evolução. É evolução. Agora, eu não sei se a gente está progredindo ou regredindo. Pois é. Nossa Senhora. Mas vamos voltar para o Vamos voltar para a moto, né? Não, Pois mas esse é o nosso assunto o tempo todo. Moto é pra gente. Gente tem que falar. Mas, entendeu? O assunto é gente. por que a gente vê isso? Eu duvido que o cara que anda de carro presta atenção na árvore todo lado. Por conta desse automatismo que a gente está falando. Não só do semáforo, mas do jeito que a gente vive. Sim. Vive no automático de acordar, levantar, ir para o trabalho,
parar para comer de novo, voltar para casa dirigindo, brigando com todo mundo que está em volta, porque são todos inimigos, trancado no carro ou fechado, né, debaixo do capacete, indo para casa achando que você é um indivíduo, que você tem a sua vida e o seu mundo. Esse é o problema. Não dá tempo de ver a figueira, não dá tempo de ver o trânsito. Por quê? Porque a gente é criado numa sociedade, não só Brasil, não, mundial, cada vez mais, pregada no individualismo. Por isso que todo mundo quer ser destaque, todo mundo quer ter, né, a grande opinião. Hoje a gente está aqui numa rede social, vamos estar na rede social, faremos cortes para redes sociais, onde quem é que ganha a atenção? E como influencer você sabe muito disso. No ódio. No ódio. É o ódio que ganha a atenção. Quando você fala contra um político, faz um corte, pode até dar view, porque é sucesso. Agora, você falar que, cara, estamos todo mundo junto. Está todo mundo ferrado e a responsabilidade é de todos nós. Não, aí fica difícil. Aí vai baixando, não ninguém tem quer muito ouvir engajamento. Aí ninguém quer ouvir. Se for falar, ou se não, se você falar alguma coisa que foi boa, né? Se falou alguma coisa que foi boa, se você falou alguma coisa ruim, aparece 200 milhões de seguidores. Se você falou uma coisa boa, aparece 2. Exato. Porque você vai ter 200 milhões. Não vamos dar o lugarzinho para uma pessoinha na janela. Isso, exato. Então, mas assim, as pessoas querem isso porque estão procurando a discórdia. E tem gente, né? É muito legal porque você fica escondido, né? Você ataca as pessoas que estão aparecendo. É fácil atacar você está escondido. E com as redes sociais absolutamente sem nenhuma regulação, a coisa fica ainda mais fácil, né? Porque se você quiser se defender, demora tanto para você recolocar, por exemplo, um Instagram que sai do ar por algum erro que você tenha cometido ou porque eles acharam que era legal te tirar do ar. Experiência, então, né? Quanto tempo para você recuperar? Não, a gente nem recuperou. A gente começou tudo do zero. E aí a gente fala, né? Pô, o legal da internet é a liberdade. Que liberdade? De quem? A empresa tem um dono, o dono ninguém conhece, não está no Brasil, não tem como acionar o cara, ele tem um representante aqui que foge. Qual é que é o telefone do Instagram para você ligar? Não tem. Não tem. Então, assim, do Instagram, do YouTube, não tem. Não tem. Do próprio Google. Mas o Google tem até você conseguir falar com alguém para você ver o seu caso. Aí, quando a gente reclamava, né? Antigamente a gente reclamava, poxa, as TVs, por exemplo, as próprias rádios, onde eu comecei, elas tinham muito poder sobre as pessoas. Então, só que no Brasil você sabe onde quem tá a é. rádio. Você sabe onde é. E você bate na porta, o cara você tem que sabe abrir, quem né? são os donos. Você sabe quem são os donos. Você chega nos donos e você cobra dos donos. Sim. Né? Rede social, não. E o pior, entre aspas, né? Tudo aquilo que a gente estava falando até no começo, antes da gente falar na necessidade que temos todos, né? Neste mundo e meio, de termos patrocínios. Patrocínios de empresas que não estão no Brasil. Elas estão presentes no mercado, vendendo, comprando e tal. Mas o dono não está aqui. Então, assim, para você chegar nessas pessoas e para você influenciar alguma coisa, é muito complicado, é muito difícil. E hoje, essas empresas que não são do Brasil investem nessas outras empresas de internet que não são do Brasil para fazer divulgação. Exato. Porque todos nós assistimos, lemos, né, acompanhamos as redes sociais. A gente é o que mais consome isso. Então, para você fazer um anúncio de uma empresa multinacional, você vai numa empresa de aplicativo, numa rede social que não está no Brasil, e eles se resolvem lá em cima, lá fora. Né? E a gente está consumindo tudo. Cada vez mais, isso significa uma centralização de grana, poder de decisão, e vai muito longe, que é o que a gente está vivendo hoje. Eu vejo hoje, na verdade, eu vejo o poder não tanto no dinheiro. Eu vejo mais na marca, sabe? Aquele cara... Você vê que quando a marca é muito forte, ela consegue até mudar a opinião das pessoas sem fazer muito esforço. Sim. Então, eu não vejo tanto a força no dinheiro mais. Que, ainda mais digital, cada vez mais digital, o dinheiro está perdendo cada vez mais força. Exato. Então, você vê... onde você vê isso? Você vê um influencer, o cara ferrado, né? O cara... Aquele top da vida que o cara pode abrir a boca e fazer... Pega um jogador de futebol. Pega um jogador de futebol, um Cristiano Ronaldo, um Messi da vida. E olha que interessante, ele vira a cabeça de alguém, cara. E a gente acha que isso cria uma comunidade, né? É uma comunidade em torno da opinião e da figura de uma pessoa. Sim. Aí nós temos celebridades que
que tem milhões de seguidores. E que ainda ninguém milhões conhece. de seguidores, ainda tem os fã-clubes É, ainda mas que não, fazem é tão campanha bizarro. pra ele. E o louco é assim, são influenciadores que têm milhões de seguidores que ninguém conhece. Exato. Tem nome que você fala que o fulano de tal tem 20 milhões em tal coisa. A gente que Tá fala aqui com nesse- moto, mexe com esporte e tal, não tem a menor ideia Sim. de que aquilo exista. E aí você fala assim, tá, qual é o nível de influência? Sim, influência. Mas baseado em quê? Ah, não. Qual é a vivência? Qual é a Esquece experiência? Qual é a capacidade de realmente fazer uma comunicação de conhecimento? Qual é a qualidade? A qualidade em termos de, assim, de onde veio. Porque, assim, Sim, tem muito sim. jovem. Olha o que o Feca fez, por exemplo. Felca, né? É, Felca. Maravilhoso o que ele fez. Eu conheci o Felca, nunca tinha ouvido falar. Foi o que eu falei com a minha filha. Nunca tinha ouvido Jesus, falar. quem que é esse cara? Agora, veja o nível Sim. de influência que ele conseguiu e o que ele conseguiu, né? Vem, se desponta, faz uma discussão que realmente envolve toda a comunidade em todas as formas. Sendo que a pessoa que ele denunciou tinha milhões de seguidores são- também. Repare, E para piorar a Repare. situação, era um problema que ninguém queria colocar a mão, porque muito político podia ter tomado a ação que E ele que tomou. faz parte da vida de todo mundo. Claro. Quer dizer, quando uma pessoa dessa, jovem, usa o seu poder de influência para realmente influenciar para reflexão, não do indivíduo, mas do coletivo, Sim, sim. olha o poder que isso tem. Quantas vezes a gente viu ser usado além dessa? Não, é raríssimo. Pouquíssimas vezes. Raríssimo, raríssimo. Então, quando a gente fala, né, do nosso métier, da nossa paixão por usar motocicleta, as necessidades que são inerentes a ela, motocicleta é 15 vezes, você tem 15 vezes mais risco de se envolver num acidente do que num carro. Fato. Que você precisa ter um bom treinamento antes de subir numa moto para fazer, né? A gente esbarra em tantas outras coisas e aí voltamos de novo ao básico. Por quê? Como é que se habilita uma pessoa para sentar, para montar numa moto e sair Aqui em dirigindo? Jundiaí não se habilita. Em Não, qualquer lugar nenhum. lugar do Brasil. A gente acabou de vir de um passeio que o nosso hotel... É muito engraçado isso. A cidade é minúscula, tá bom, tem 7 mil habitantes, mas... Ribeira. A gente estava num hotel, ainda até fiz um videozinho dando risada, porque eu falei, gente do céu, olha, nunca fiquei num hotel tão tranquilo. Os vizinhos aqui não abrem a boca para nada, porque o vizinho era o cemitério. E do lado, na porta do cemitério, cara, era uma rua assim que não tinha nem 100 metros. 50 metros, pode colocar. E era o treinamento de autoescola. Que é o famoso 8, a prancha e os Era ali. cones. Cara, a cidade já é minúscula. E o treinamento ainda é menor do que a cidade. Aí você fica pensando, e em volta da cidade, aí você fala, o cara só vai ficar na cidade. Mentira! Porque em volta tem a BR-101. E ainda são que é o rastro pistas. da serpente. Você tem que fazer curvas para sair da cidade em qualquer sentido. Se você quiser sentido São Paulo com a Pão Bonito, ou se você quiser sentido Curitiba. É só curva? Aí eu fiquei pensando, falei, cara, aqui deveria ser ao contrário. Deveria ser pior para tirar a habilitação. Porque o cara sai daqui, ele vai pra pista. Não tem outro jeito. Ou ele sai daqui, vai subir a serra e tem mil e quantas Eu curvas? acho que dividido aí deve ter 500 curvas para cima e 500 curvas para Tem baixo. 1000 curvas, vai. Tem mais. Se alguém tiver aí, coloca pra gente aí quantas curvas tem no Rio na serra do... Na raça da no Raso da serpente. Serpente. Mas você já imaginou? O cara saiu dali completamente despreparado, como em qualquer outra cidade do Brasil. Só que ele tá no meio dos piores lugares que tem. Então, aí você vê como são as coisas, né? A gente volta para o poder público, que na verdade é nosso representante, que na verdade nós é que deveríamos estar o tempo todo cobrando que esse tipo de coisa não fosse necessária, quer dizer, que a gente não precisasse fazer isso, que o poder público estivesse realmente fazendo o seu trabalho. Repara, as divisões que existem para você ter habilitação, quem cobra de quem? Quem recebe dinheiro de quem? Dá voto? Isso é outra coisa. Então, todo um sistema que precisava ser revisto do nosso ponto de vista para você ter realmente um governo municipal pensado nas questões do município e no bem-estar das pessoas do município e não na sua próxima reeleição. Por quê? Porque político virou uma profissão. Sim. E não deveria ser. Não. Deveria ser uma questão, olha, você vai ser político, você faz como qualquer outra coisa. Você E vai ter depois, uma responsabilidade. durante aquele tempo, você vai se dedicar, você vai exercer o cargo de político, porque, na verdade, a atuação política dentro de uma sociedade deveria ser cotidiana.
todo mundo participando. Então, Sim. Por voltando isso à que é questão, política. exato, voltando à questão da habilitação. Ninguém toca nisso porque isso é complicado. Isso perde voto. E outra, a habilitação é a mesma desde o final dos anos 60. Daí quando o carrinho era toque-toque. Então, assim, você imagina o que e prepara a pessoa para quê? Ele dá uma noção de equilíbrio em cima de duas rodas, noção de equilíbrio. Se você tiver bicicleta e morar em Ribeira, que você falou, é capaz de você se dar melhor nas curvas lá e você se dar melhor, inclusive, no exame de habilitação, porque de bicicleta você já aprendeu a fazer todas essas curvas. Sim. E o cara da habilitação, ele está cumprindo um protocolo de simplesmente ganhar uma grana para te dar uma coisa que chama-se habilitação, para te dar um certificado de que você tem habilidade para fazer aquilo. Então, uma coisa é o que se cobra, outra coisa é a vivência natural das pessoas. Sim. E aí eu volto. Se num lugar como esse, que tem tantas curvas, se você der para as crianças brincadeiras onde elas possam se inteirar com o ambiente, talvez, e só talvez, porque eu não estou estudando ciência humana, as pessoas já estejam muito mais habilitadas para usar uma motocicleta nesse lugar, sem você precisar fingir que você está habilitando elas. Com certeza. Mas isso não precisa nem ser ciências humanas. Isso é processo de vida. Porque quando você pega uma pessoa, você pega seu filho, acabou de nascer. Aí, hoje a gente vê isso aí. Vamos voltar para a internet e influencer. Quantas crianças a gente não vê? O pai que é bombado lá, que gosta de academia, né? Como chama? Aquela academia que a gente já até fez também, que é CrossFit, não sei o quê. Ele pega a criança nova e começa a treinar a pessoa. Começa a treinar a criança. De repente, o que ela faz? Cara, tá fazendo exercício que um cara de 20, 30 anos não consegue fazer. Mas por quê? Porque o corpo dela está preparado para aquilo. A cabeça está preparada para aquilo. Ela foi treinada para aquilo. Então, se você pega uma bicicleta, é o que você falou, você pega uma bicicleta, umas brincadeiras dentro da cidade, da própria comunidade, e começa a fazer aquilo, automaticamente a pessoa está muito mais preparada. Sem dúvida. Tá? E isso é muito mais valioso do que você simplesmente fazer uma escola que vai levar pessoas de 19, 20, qualquer idade, que vai aprender, mas vai depender de mais tempo de aprender, do que ela simplesmente aprender na evolução dela. Que é o que acontece na educação lá fora. Exato. Lá, se você chegar na China, Japão, Coreia, qualquer outro lugar lá, Estados Unidos, a pessoa tem educação de trânsito aonde? Dentro da escola. Exato. Criança. Exato. Né? Educação financeira, criança. O cara aprende a lidar com o dinheiro, o cara acostuma a lidar com aquilo. Você percebe que a gente volta de novo a falar do que a gente falou da primeira coisa aqui, que foi como é que eu virei um apresentador? Sim. Porque alguém dentro da escola percebeu uma potencialidade e nutriu isso. Nutriu com punição. Né? Foi um reforço positivo, o tempo todo com reforço positivo. Sim. Isso que você falou das crianças na cidade, reforço positivo. Ah, vai ser artista, vai ser jogador de futebol. Reforço positivo. Você coloca na cabeça da criança, do jovem, as possibilidades dele fazer daquilo uma coisa não só que dê prazer imediatamente, mas com a qual ele possa ganhar a vida. Sim. Né? Com certeza. E ganhar a vida. E aí, de novo, ganhar a vida como? O que é ganhar a vida? O que eu quero disso? Eu quero ser um acumulador de dinheiro na minha conta? Porque também tem isso, né? Ah, eu quero, mas eu quero isso, eu quero ter aquilo, eu quero. Porque, na verdade, o que é? O ser humano é feito de vazio. Né? A gente passa o tempo todo criando formas de preencher esse vazio, com todo tipo de vício, inclusive pelo trabalho. Porque a gente acha que o dinheiro vai acabar com esse vazio. E não. Né? Porque quanto mais dinheiro tem, você mais procura... E mais, parece que aquilo lá não te satisfaz. É a história do Exato. salário, né? Você quero ganhar 1.000. A hora que você ganhar 1.000, você quer ganhar 1.500. Você quer ganhar 1.500. Porque a sociedade do consumo é orientada para que você esteja o tempo todo consumindo. Então, nunca é suficiente. E hoje, ser influenciador, o que passam é que você vai ficar milionário, né? Sim, então, hoje fácil. você conversa com as crianças, todos querem ser influenciadores. Todos querem estar na mídia, porque ganha muito dinheiro. E não é bem assim que acontece. E assim, aí a gente abre outro buraco, que é o buraco da frustração. Quando você não consegue ter esse monte de gente te seguindo,
você cria frustração. Por isso que hoje tem tanto problema psicológico. Exatamente. E isso foi falado há 5 anos antes da pandemia. Aham. Que o problema que ia acontecer agora era problema emocional. Sim. Né? E a gente está sofrendo Depressão. com tanto problema emocional. Voltando a isso e unindo ao nosso segmento motociclismo, eu fico imaginando... tem vários pilotos de ponta, né? De motocross, motovelocidade, piloto até de veículo, né? Automotor, Ayrton Senna, Nelson, e Barrichello, cara, Massa. São caras que chegaram lá na frente, conseguiram, viveram disso e tudo mais. Mas, voltando para a moto, é tão difícil o cara conseguir despontar, principalmente no Brasil, com moto. Eu, assim, lidando com moto assim, diretamente, nós estamos há 15, 20 anos. Né? Que a gente estuda, vê o que aconteceu, o que acontece e está atrás das pessoas novas, tudo. E a gente vê a luta desses caras. Né? Voltando, patrocínio, que a gente estava falando até em off aqui antes da gravação, que é um sofrimento para esses caras poderem ter apoio. A gente vai no Superbike, a gente vê, tem até um cara que corria que era motoboy. Que é motoboy, entregador de pizza, para ele poder se manter correndo, não conseguia patrocínio, dependia de outras pessoas que tinham mais para liberar um pneu usado para ele poder correr. Cara, eu vejo tanto isso, tão difícil isso, cada vez mais difícil no esporte, né? Dentro nós aqui brasileiros e as marcas ajudam, mas ajudam pouco, a gente sabe que é pouco. Tem que bater muito na porta, ou tem que ter um QI lá dentro, né, para poder fazer isso. E aí vem esse lado da frustração. Porque, às vezes a gente pega um cara de 20 anos e fala, cara, eu vou parar. É o que eu mais amo na vida, mas eu vou parar, porque eu não tenho mais força mental para conseguir isso. Ou a gente vê o Tite mesmo, que esteve aqui com a gente, que é um cara, anos de profissão. Vai falar de conhecimento de moto com o Tite é absurdo. Eu não consigo nem abrir a boca perto dele, porque não conheço nada perto dele. E fala em desistir a todo E aí o cara momento. fala, eu preciso de apoio. Né? Tanto tempo, quantos anos tem o Tite nisso daí? Né? O que você vê, assim, você que está mais perto ainda, né? Nesses anos de jornalismo, né? Como que a você gente viu que você isso? trabalhou em vários segmentos, né? Que você trabalhou com Fórmula 1, depois o motociclismo, e que você palestra sobre isso, né? Lidar com a frustração é a coisa mais difícil para o ser humano, né? Por causa desse buraco que a gente veio de fábrica, né? A gente tem o vazio de fábrica e a gente lida com isso, cada um com a sua possibilidade. Mas veja a importância do que a gente está fazendo aqui, né? Influenciar e informar. Esses nomes todos que você falou do automobilismo, e a gente pode citar alguns outros, não tantos, do motociclismo, eles foram feitos por e em cima de milhares de frustrações. Sim. Muitos e muitos não conseguiram fazer nada, não conseguiram chegar lá, né? Sequer competir profissionalmente. E quando você fala para um pai de piloto das limitações que existem nesse meio onde eles estão entrando, das dificuldades que existem, existe uma coisa chamada sonho. E esse sonho, às vezes, faz com que o cara cometa absurdos diante do ponto de vista de todas as outras pessoas. Coisa que não devia fazer. Você está louco? Por que você está fazendo isso? Então, alguns dão certo, muitos não. Nós estamos para ser anunciado, cada vez mais está perto aí do anúncio do Diogo Moreira, na equipe Honda, no Mundial de MotoGP, já para a próxima temporada. O Diogo Moreira é um vencedor mas que teve que passar por esse abismo do não apoio. E é um abismo que engole a maior parte. Cara, Eric Granado agora. Então, agora, o que acontece especificamente dele, né? Especificamente com o Diogo? A história dele, de ter começado no motocross, um gênio desde o começo, uma criança que se adaptou, como você falou, né? Dentro daquele ambiente, se adaptou super bem, ganhou um monte de coisa, corrida, campeonato de motocross, foi abraçado, fez uma seletiva com o César e com o Alexandre Barros, passou naquela seletiva com meninos maiores do que ele, mais velhos do que ele, aprendeu com eles, entrou no mundo da motovelocidade,
O Alexandre conseguiu o apoio da Estrela Galícia, deu apoio para esses meninos, eles foram para a Europa no intuito de ir e voltar, ir e voltar. O pai dele percebeu, e aí não é só você perceber o que você está vivendo, mas saber do potencial do seu filho, mas com um pé no chão. Com um pé no chão e outro na loucura. Eu preciso morar na Europa para esse menino estar aqui e no ambiente da Europa ter condições de treinar mais e conviver mais, porque no Brasil o que acontece? Quantas etapas tem o Campeonato Brasileiro? Não, aqui é uma porcaria. Não tem o que falar. Eu não diria que é uma porcaria. Eu acho que você foi muito agressivo. Não, pelo seguinte, não é uma porcaria. Porque assim, o que nós fazemos? Nós estamos falando da dificuldade de ter patrocínio aqui no Brasil. Todos temos. Pelo amor de Deus. Entendo. Quando eu falo de porcaria, não significa o que é feito, mas da forma que é feito. Mas né? por quê? Porque o dinheiro que tem na Europa não tem disponível no Brasil. Não é disponível. Nossa população é maior, nossa população é mais talentosa, me desculpem, e aí sim me desculpem, é mais talentosa porque a gente tem a miscigenação, a gente é mais forte. A gente a gente tem realmente condições. Então, não tinha condições dele ir e ficar lá, mas ele apostou, ele fez uma aposta dele, botou todo o dinheiro que ele tinha, não só na carreira do filho, mas principalmente na evolução dele para aprender a vida na Europa. Que é ao estar, eu vou resumir aqui muito, ao estar na Europa, o que acontece com ele? Ele cai nas graças dos irmãos Marques e de todos os amigos. Os caras que mais torcem para o Diogo Moreira são espanhóis e são campeões do mundo. Né? Tem muita gente que fala aí, os boatos são de que o próprio Marc Marques tem muito ajudado a orientar a carreira dele, graças a Deus, porque a gente sabe que todas as pessoas que se aproximam de um jovem talentoso e que começa a ter atenção de fábrica e dinheiro, tem um monte de gente que aparece para sugar sangue. Então, assim, como ele tem uma pessoa e a própria família do Marques junto, Maverick Vinhares, as pessoas sabem que o cara está bem assessorado, ele tem gente boa em volta dele. Então, não consegue chegar às porcaria, né? Exato. Então, todo o carisma que ele tem, todo o talento que ele tem, aliado a essa orientação do pai, que colocou ele diante desse ambiente, dentro desse ambiente, para treinar e trabalhar, porque talento é uma coisa. Você se dedicar é outra coisa. Agora, você trabalhar, saber que aquilo é uma coisa que você tem que suar a camisa, ele é o que é, ele está onde ele está, porque ele trabalhou muito. E dedicou-se também. E dedicou, ele e o pai dele, juntos, atravessaram isso que eu chamei de abismo. Porque é um abismo, é para sugar, é para tirar a gente, é uma peneira. Por quê? Quantas vagas tem para correr no Mundial? É muito... Primeiro que é pouquíssima. Segundo que o brasileiro ele concorre exatamente com isso que você falou, com o europeu. Esquece, cara. E aí eu vou voltar àquilo que você falou, assim, aqui é uma porcaria. Vou guardar esse termo como estímulo. Pelo seguinte, porque assim, se nós temos esse abismo para os indivíduos, o mesmo acontece para os nossos campeonatos. Por quê? Quem é que vai olhar para cá, além do abismo, para saber que tem esses botocudo brasileiro, que, né, para a maior parte, Rio de Janeiro, a capital é Buenos Aires, ou Rio de Janeiro, não, o Brasil, a capital é Buenos Aires, ou coisa que valha. Os caras não sabem nem o que tem aqui. A gente agora, nesse momento do século XXI, a gente começa a ter um outro tipo de presença mundial para as pessoas começarem a notar a gente. O Dioguinho está chegando lá, tem todo esse talento, tem toda essa confluência de boas coisas. Perfeito. Ele está chegando junto com outro cara que também teve que ralar demais para fazer o que ele está fazendo, que é o turco, veja bem, entre Europa e Ásia. Existe a Turquia e ele é turco. Quantos turcos você ouviu falar? Nenhum. Né? Pouquíssimos, né? Só tem mais um outro que foi campeão de Super Esportes, que é o cara que é o manager do Toprak, que é o Kenan Sofuoglu. O Toprak Razgatlioglu já tem 26 para 27 anos de idade, é um cara extremamente talentoso e com a chegada da Liberty Media, que sabe que para ganhar dinheiro precisa expandir a mensagem para outras nacionalidades que não italianos e espanhóis, que são os que dominam o motociclismo, eles sabem que eles precisam abrir os olhos para outros talentos de outros países. Eles vão e aí, o que procurar. Olha o que tem no colo deles. Tem um turco carismático, maravilhoso, um malabarista em cima da moto, cara é espetacular, absurdamente habilidoso, e esse jovem, bonito,
brasileiro e que ganha corrida. Ele é o verdadeiro brasileiro, né? Total. Só que assim, ele fala... Ele não é vestido de brasileiro, ele é encarnado brasileiro. Só que ele fala com sotaque. Ah, não, mas... Né? Porque ele foi criado lá. Né? É. Então vamos entender isso. Vamos entender Não, mas isso. não tem jeito. Não é criticar. As brincadeiras dele, pilotagem... Cara, Tudo. Você vê ele pilotando... Você consegue ver que aquilo lá tem carinha, né? tem carinha de brasileiro, entendeu? Porque quem acompanha o esporte sabe o que eu tô falando. Dá pra você ver quando o cara... Putz, esse cara é italiano, é francês. Tem, sabe, tem... Não tem o gingado, Não, digamos mas assim. não é isso. Sabe quando vai fazer curva? Você olha e fala, porra, o cara tá fazendo a curva igual o fulano. O cara corta pro mesmo lugar que tal coisa. Você sabe disso, né? O bom é que a gente consegue fazer essas leituras porque a gente já está se identificando com ele. Sim, né? sim. Então, para falar dessa coisa de formação e a gente citar ele, falar do Toprak, repare como muitas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo, na mesma direção. É uma onda, e não é uma onda para... Voltar no outro começo, né, da conversa. Não é para um indivíduo. É para todos. É uma onda que está se expandindo, no caso do esporte a motor, da moto. Olha isso, é a Dorna parar de investir, querer vender, é a Liberty se interessar depois de ter ganho bilhões e bilhões com o negócio da Fórmula 1, é eles entenderem que o que vai incorporar novos mercados não é um carro de Fórmula 1, mas as motocicletas. E aí eles compram o MotoGP e o Mundial de Superbike, porque são motos baseadas em motos de produção. Você percebe que é uma onda inteira. Então, não adianta só a gente ter um sonho e projetar. Para um pai, para quem está administrando uma carreira, é importante você ter um conhecimento geral e saber, adianta eu ir para tal categoria? Ou adianta eu correr no Brasil, no caso de carro de Stock Car, ou no campeonato do Moto MotoGP no Brasil? Por que isso? Porque você vai atingir a sua plenitude do que você sabe, do que você conhece, dentro das suas possibilidades reais. Das limitações, né? Sem, ou para cair no risco da frustração, só que com menor chance de se frustrar. Porque vamos falar aí dos meninos que... E aí a gente tem que falar esse projeto maravilhoso que o Alan Douglas com a M78, junto com a Yamaha fazem, que é a projeção da Yamalube R3 Blue Crew. Dos meninos. Que é um projeto maravilhoso, que começou como? Com a visão de um cara que queria ter sido piloto e não foi, que é o Alan. E ele começou a ajudar pilotos para chegar nessa condição. E ele percebeu que não adiantava ele trabalhar com um, Sim. nem com dois. O que ele tinha que criar? Montou uma equipe. Uma onda, gente. Ele teve que trabalhar com mais gente. Ao trabalhar com mais gente, ele trabalha com mais mecânicos, profissionais de marketing, profissional de comunicação. Tem que aumentar a força. Mecânicos, preparadores. Repare o universo que ele teve que criar para criar a onda, para destacar pilotos. E dentro dessa mesma onda, dentro desse trabalho, nós teremos frustração. Sim. Por quê? Porque alguns terão condição, outros não terão condições. Sim. Ah, vai parar, como você falou, pô, mas o cara teve que parar. Mas Quantos dos nossos sonhos a gente... E assim, eu entendo vamos isso. bater isso. Sabe por quê? Porque frustração é uma coisa da vida. Não, mas vai acontecer, frustração Sempre, vai acontecer. sempre. E não interessa que ramo que você esteja. Exato, né? exato. Onde você quer fazer, o que você quer fazer, vai ter frustração. O problema, na verdade, é que eu vejo é que a gente fala de moto, pô, a gente fala... Vamos... Olha para você ver, o problema que a gente tá falando aqui foi o mesmo problema que teve com o... Eita. Ai, Engasgou? Gasguei. Primeira? Na verdade, sempre esqueço o nome de pessoa. Gente, eu sou uma merda para lembrar nome depois da Covid. Coloca a primeira para baixo. Ai, caramba. Daytona. Sim. Netinho. Sim. Qual é a história do Netinho? Sim, maravilhosa a história dele. Mas- Foi pra lá e ganhou. Primeiro ele Isso. perdeu, Então, depois ele perdeu o voltou pra patrocínio, ganhar. foi lá fora, bateu na porta da mesma marca que patrocinava ele aqui, chegou lá fora, o cara falou, não, você é um brasileiro e eu tenho um cara daqui, Lógico. né? E eu vou apoiar esse cara. Aí vamos lembrar da história do Netinho, saber do grandíssimo feito que foi Sim, realizado sim. por ele, porém não tinha onda. Não tinha Você onda. percebe que ele Então, nadou, ele nadou sozinho da correnteza, Ficou- alcançou uma onda, fez uma super manobra. No surf de hoje, ele teria dado um aéreo Isso. com 360 e mais um pouco, Olha, só que tava foi lá. só Uma vez. uma vez. onda. É. Não tinha uma onda para ajudar
Aqui não o veio a netinho galera e junto. outros netinhos Sim. viessem. Aí depois uma outra onda veio o Alexandre Barros e acabou. Alexandre Barros é outro cara que conseguiu... Chega no abismo, passa pelo abismo num sufoco do Que caramba. também teve um pai que, aos 15 anos de idade, catou ele e levou pra Europa, deixou ele Vamos lá e lá. falou assim, tchau. É, largou sozinho. Porque o seu Coelho teve que voltar pra trabalhar e o menino ficou lá sozinho, E se se vi- virando. é isso aí. E filhos, Imagina o se trauma, gente a cabeça quer, se dessa vira. pessoa, a força psicológica dessa pessoa que teve que desenvolver, né? Sozinho Sozinho. e alcançar o que alcançou, né? Para ganhar grandes prêmios, ter uma das mais longevas carreiras dentro do Mundial de E fazer o que faz motovelocidade, hoje. fazer o que faz, e ter feito tudo o que ele fez. Então, assim, Sim. é de tirar o chapéu. Só que, de novo, é um herói. Aí Sim, o Netinho, outro herói. Mas é isso que eu tô te falando. Quantos já não passaram? Sim. Essa onda já deveria estar muito grande. Mas aí eu volto, vamos voltar de novo a olhar aspecto geral. A gente não pode olhar só para o umbigo. Sim. Tem que prestar atenção no que está acontecendo no teu No entorno. Se você sentir, se você perceber que você vai ficar muito sozinho, o teu risco de se frustrar é enorme. Não é para você parar. Eu não estou dizendo para parar. É para ir. É para Une forças, entender onde pode bater, onde pode ficar. E quem é que vai ficar e se você tem estofo para segurar isso. Porque não adianta nada falar, não, o sonho leva, o sonho leva. O sonho Olha as não leva, condições. não, é. Olha as condições. Vamos olhar as condições. Não adianta. Né? Tem coisas que são mais fortes que a gente. A vida é mais forte que a Vamos gente. correr de 125 ou de 900? Vamos Se correr o de 125 trânsito, por enquanto. pois é, se o trânsito na rua está entupido, inclusive no corredor, não adianta você estar de moto. Exato. Parou o trânsito. Aceitar a condição da vida, a condição geral, a condição de um plano maior, cara, é assim, é a nossa sanidade, é o que garante a sanidade. E o Tem ser hora que humano vai foi dar- feito para se readaptar, né? Tem que se readaptar. Hoje, depois da pandemia, muito mais, mas a gente está vivendo um momento muito de frustração. Uhum. Né? Não deu, se frustra, fala, não quero mais. Ah, vou me matar porque minha vida tá uma merda. Na verdade, não. Se adapte, mude A vida e de vambora. todo mundo é uma merda. Sim. A vida de todo eu mundo falo é uma que... Ai, a minha tá tão Então, boa. aí Acabou dentro, de voltar dentro de viagem. dessa merda, como é que você está adaptado? É. O que você está vendo ali que dá para fazer de coisa boa? Não adianta só chorar. A gente gosta muito de chorar. Esse é um outro vício, né? É mais fácil, Vício, né? drogas, sexo, comida, álcool e reclamar. Não, reclamar rock é and um roll. vício. Rock and roll é o que dá sentido à vida, eu diria. Eu diria que dá sentido à vida. Eu não chamaria de vício. Mas reclamar é um vício. Sim. Então, quando a gente percebe que a gente está nessa, como você falou, né? Procura o ponto morto, bota a primeira para baixo e aí segue de segue. novo. Devagar, prestando atenção. Usa os espelhos, que é olhar para o passado, entender as coisas que aconteceram e focar no futuro. Olhar para onde você quer ir. A moto ensina a viver. Sim, com certeza. E assim, falo que eu tô nessa vibe porque ai, foi uma experiência incrível. Depois tem bastidores aí dessa viagem. Ela tá toda, viu, gente? Acabou de chegar de viagem. Eu tô. E eu fiquei orgulhosa. trabalhando, ralando pra caramba. Orgulhosa. Mas fala, Celso, pra gente. Hoje, você palestrando, qual que é o assunto principal? As palestras é sobre isso que a gente está conversando, Sim. se é sobre o motociclismo, se é sobre vida. Eu vi que você fala muito, que eu vi você também fazendo uma palestra para umas crianças de mobilidade, de como é a moto, segurança. Você preza isso também? Porque eu acho que a gente tem que passar para as crianças, para o jovem, que a gente está numa comunidade. Toda vez que a gente está na rua, a gente não está sozinho. Parece que a gente está sozinho, mas não está. Está todo mundo ferrado. E aí eu falo especificamente das coisas da motocicleta, né? Que é o que eu vivi, que eu vivo, porque eu só sou jornalista, só tenho a carreira que eu tenho, porque eu decidi dormir mais. Fazia faculdade à noite, estudava o dia inteiro, trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade à noite e eu precisava dormir. Como todo brasileiro. Morava em Pirituba, estudava em Perdizes, trabalhava lá no Butantã. Caraca, mó rolê. Então, você imagina, se não tivesse a empresa levando, né, passando Põe na água pro frente... nosso convidado. eu preciso de água. Se não tivesse a empresa com ônibus, eu não conseguiria chegar direito no trabalho. Enfim, comprei a moto
porque era o que garantia que eu ia fazer tudo isso com tempo e com economia. Sabia andar de moto quando eu comprei a moto? Não sabia. Um amigo foi buscar a moto na loja, levou até minha casa, deixou lá na garagem de casa. A casa da gente não tinha garagem. A gente alugava uma garagem numa outra rua. Eu chegava da faculdade, andava até a garagem. Conheço bem essa história. Pegava a moto e aprendi comigo mesmo. Então, eu fiquei mais de mês andando só de noite, de madrugada, em volta de casa, Sem no habilitação? bairro, sem habilitação. Olha que coisa errada. feia. Isso em 1982. E aí eu já era cavalo velho, não tinha, já sabia dirigir carro, né? Já tinha habilitação de carro. Enfim, aprendi a dirigir a minha moto. E depois de um tempo eu fui tirar a habilitação, onde eu percebi que o cara que estava me ensinando, ele Não sabia, né? pouco sabia. Eu estudava muito, antes de ter e escolher a moto, eu estudei muito nas revistas especializadas da época. Que hoje, infelizmente, não Que tem não mais, existem. né? Não existe jornalismo mais voltado. Quer dizer, até existe, mas é muito, Pouco. muito Bem, menor. Ninguém é. compra mais revista, né? Gostava É. tanto de ter na mão, né? Exato. E aí, as revistas elas se propunham a fazer um ensinamento pro usuário, né? Pro Tinha público. qualidade, né? Tinha muita qualidade, tinha muito desenho, tinha muita fala. E outra, quando você lê, mais do que você só assistir, que é hoje o que a gente está fazendo aqui, você apreende Grava mais. mais, Né? Você aprende mais. Sua memória suga aquilo, né? Exato. Aquilo fica mais pronto dentro de você e foi o que me preparou para eu ir para um exame de habilitação, tirar a habilitação. Mas moto nunca foi, para mim, uma coisa natural, pilotar moto. Eu ando de moto. Eu ando de moto com medo, que é o meu maior conselheiro e o Sim. meu melhor conselheiro. Acho que todo mundo. Porque para mim, moto é até 200. 200 o 200 o quê? quê? 200 anos de idade. Ah, tá. Sacana. Essa pausa provocada. Inclusive está na palestra. Tá, sim. Porque é o seguinte, eu quero andar de moto quando eu fizer meu aniversário de 200 anos. Então, assim, por mais pressa que eu tenha, por mais vontade de fazer alguma coisa legal, eu vou preservar esse objetivo. Aos 200 anos eu quero estar andando de moto. Então, eu não vou cometer nenhum desatino com dúvida na minha habilidade, ou na condição da moto, ou na condição da via. Isso é fundamental. É, porque Ah, mesmo assim ainda corre o problema da condição do cara. Você ainda tem o outro. Então, assim, outro você consegue controlar? Não. A coisa que eu mais vejo hoje, que mais me perturba, é o quanto nós, motociclistas, nos colocamos nossa vida na mão de outra pessoa ao entrar no corredor e andar a 100 por hora. Sim. Você está entregando a sua vida na mão de alguém que vai cuidar que você vai conseguir passar do começo ao fim do corredor Ileso. sem ter nenhum problema. O que você está fazendo? Você entrega, você fala sobre, olha, aqui está, toma conta de mim. É um absurdo. Um absurdo. E quando bate a responsabilidade do outro, né? Sim. Não, o cara não me viu passando. Qual a obrigação que ele tem de te ver passando? Obrigação. Nenhuma. Zero. Nenhuma. Ele está dirigindo para ele está dirigindo. Não, mas tem que dirigir pelos outros. Ok, eu estou falando aqui que é uma comunidade. Só que todos fazem isso? Não. Não. Então, se há o risco de alguém não fazer isso e você se quebrar inteiro ou É morrer, muito grande. por que é que você vai colocar a sua vida na mão desse imponderável? Não faça isso. É, você tem o risco da moto, o seu risco, e você aumenta essa linha de risco ainda, fazendo coisas que outras pessoas vão ter o poder. Né? E assim, o meu pânico é chuva, pista e óleo. Porque não tem. Não tem como você se defender disso. Aham. Porque assim, chuva, óleo, você é chão. E aí você tem que ver se o cara que conta com você não tá rápido para não passar em cima de você. Entendeu? Esse Então- é o meu pior medo. Então, assim, esses medos todos fazem com que você não use moto? Não. Não, Fazem mas com que que eu fique você esperta. use moto de outro jeito. Dentro do meu projeto, eu faço um projeto de premiação para motociclista de bom comportamento na rua. Hoje o projeto chama Responsa. Ele começou em 2011. Eu sigo motociclistas e eu dou capacete para um motociclista que está se comportando numa boa. Eu vou ganhar joinha, então. Então, eu vou te seguir, vamos ver se é isso mesmo. Aí, o que acontece? Eu dou um capacete para ele como reforço positivo.
essa coisa de você tomar conta da sua pilotagem me fez perceber que as pessoas não se ferram ou deixam de se ferrar pela habilidade em cima da moto. Você estava falando de curso de pilotagem. O curso de pilotagem é essencial. Fazemos todos os anos. Porém, não é o curso de pilotagem que vai salvar a sua vida ou te proteger de um acidente. Não. É você mesmo. É o seu comportamento. Sim. Essa premiação eu faço para o comportamento. Não é porque o cara é habilidoso, é porque ele se comporta. E qual é o comportamento de segurança? Dá seta para trocar de faixa. Sim, tem que dar seta para trocar de faixa. Ih, Tem que Ninguém avisar o sabe. coleguinha, tem que avisar o coleguinha. Ninguém sabe para onde você vai. Você tem que avisar. Seguir o limite de velocidade da via quando tiver um monte de gente, mais ainda. Né? Manter, para dar seta, você tem que ter o sistema elétrico da moto funcionando. Mas você tem que ter farol também. A lanterna tem que estar funcionando e a luz de freio também. Isso é checklist Obrigatório. e mínimo obrigatório de todos os dias que você botar o seu belo e lindo em cima da moto e sair. Então você tem que tomar conta dessas coisas. Buzina. Adianta você ficar buzinando para todo Não, mundo? porque a buzina ela mais te atrapalha. Você assusta a pessoa em algum momento. Eu já vi gente lá no corredor de buzinar, o cara assustar, tipo, tá vindo da onde? Jogar pro lado que você está. Porque ele tá te procurando e não te vendo. Ou o cara que sai acelerando. Esse tipo de comportamento agressivo, mais a falta de manutenção básica na motocicleta, impede o cara de ganhar um capacete. Se o cara está se comportando desse jeito, ele ganha um capacete. Eu faço pelo menos 3 vezes por ano, 3 meses diferentes ao longo do ano eu faço. Farei no final do ano, neste ano aqui, dezembro, novembro e dezembro de novo, como fiz no ano passado, e fiz também no começo deste ano. Em média, na cidade de São Paulo, para achar Nossa, deve ser muito. 3 horas e meia rodando. 3 horas e meia rodando numa região que eu determino que não deve ter muito mais do que 10 quilômetros, né? Que também nem dá mais, né? Não, porque você fica andando, né? 3 Ou horas se e não- meia. mas se E você cê- pegar e aí mais você vai 10 quilômetros, seguindo você um. perde tempo. Você pega um e segue. Exatamente. A gente fez uma campanha nesse ano com o Responsa, responsa.arte.br. Nesse site tem as palestras que eu fiz, tem inclusive as premiações que eu fiz e tem podcast também que a gente fez conversa com várias pessoas para falar de trânsito. Quando você conversa com uma pessoa que foi premiada, é absurdo. Você fala que, o cara sabe tudo. Sim, o cara sabe todo o comportamento que tem que ter. Ou seja, existem motociclistas que entenderam o que é uma motocicleta e que não querem morrer em cima dela. Estão se comportando do jeito certo. Não são extremamente hábeis motociclistas. Mais uma vez eu repito. A questão não é habilidade. A questão é você estar sobrevivendo num sistema que faz com que algumas pessoas, muitas vezes, tenham que usar a moto para sobreviver. Sim. E Então, é chegar um em meio de casa, trabalho, ou chegar em casa, como eu, lá nos anos 80. Então, quando eu começo a fazer esse tipo de coisa, é para quê? Para as pessoas perceberem que nem todo mundo que está em cima da moto é um maluco. Rantantantam. Exatamente, nem todo mundo. Né? E essas pessoas podem escolher a motocicleta como meio de transporte ou como meio de ganhar a vida e serem dignos, né, de fazer o seu trabalho sem que tenham paixões pelo Diogo Moreira ou pelo Marc Marques, né, ou pelo Toprak. Não precisa, você não precisa estar nesse mundo. A motocicleta cabe o mundo do sonho, o objetivo de ser piloto e o cara que quer pagar as contas do mês. O cara quer ter um filho, o cara quer, né, pagar uma faculdade. Um dos meninos que foi premiado no final do ano passado, começo deste, a gente troca contato de vez em quando. Aí eu falei para ele, então eu quis fazer uma gravação. Aí ele falou, Celso, eu já estou fora. Lembra que eu te contei que eu estava terminando meu curso de TI e tal? Eu estava fazendo esse trabalho para ajudar a minha formação. Então, eu consegui fazer a minha formação, consegui um emprego na área que eu quero trabalhar e deixei as ruas. É uma fase da vida. Sim. Né? Pode ser uma fase da vida, como pode ser uma profissão para ficar. Para a vida inteira. Sim. Porque hoje Para tem ser. gente que gosta de ser motoboy, Exato. que gosta de estar na rua, né? A gente conversou com o Leandro Paizão, ele ama estar na rua. Inclusive, acho que aconteceu alguma coisa com ele que ele deixou de postar nas redes sociais. Mas era a vida dele.
Ele amava sair de casa, de entregar, de conhecer pessoas, de incentivar pessoas, que ele ensinava como era o aplicativo. Então, acho que tem o público para todo mundo, né? Não, e assim, é o perfil de cada um, né? E a vida muda esse perfil. As necessidades Sim. ao É longo isso. da vida mudam o perfil, né? Do mesmo jeito que a necessidade me trouxe para o motociclismo, Sim. né? Que eu precisava dormir para me formar jornalista, para terminar a faculdade e tal. Tudo isso vai fazendo com que a gente tenha esses estímulos que vão direcionando a vida da gente. Sim. E quando eu falo, voltando a falar da história da palestra, o que eu conto para as crianças, lógico, com diferenças, né, de públicos, eu conto essa história. Como é que você sai de uma condição para outra, percebendo que você é parte de um todo e de que o trânsito não é seu inimigo. Ele pode ser e tem que ser o seu aliado. Porque, na verdade, é a única comunidade da qual todos nós participamos. Não importa a classe social, não importa o meio que você vive, o que você faz. Todo mundo está no transporte, todo mundo tem que ir e vir. Então, a palestra é para mostrar isso, a importância da motocicleta, a limitação dela, por que a gente se fascina com ela, né? E por que você tem que tratar bem, e aí tem mesmo, tratar bem todas as pessoas que vão levar comida na porta da sua casa, um documento lá para sua empresa, porque esses caras são muito dignos do trabalho, né? E não é porque está vestido de um jeito ou fazendo entrega hoje que ele pode não fazer outras coisas depois. Então, assim, exige respeito, um respeito que, infelizmente, tem cada vez menos, né? Para você, entregadores assim, dependendo do condomínio que você vai, dependendo do lugar que você é tratado feito lixo, porque, infelizmente, a pessoa que está lá, que faz parte de outra comunidade, né, de outra área, que é a área de segurança, ele vê o motociclista, o motoqueiro, como bandido. E esse bandido tem a ver com o quê? Com o número de assaltos. Sim. Porque a motocicleta, sim, tem essa Usam habilidade, bastante. né? Os caras usam mesmo. A culpa não é da moto, a culpa é do bandido. Usam e da falta de talvez segurança. até a fisionomia do iFood, dos colegas de trabalho. Eu já fui assaltado, já levaram moto minha. Todo mundo vê casos todos os dias. E aí nós temos os dois lados. A motocicleta sofre porque ela é usada pelos bandidos e os bandidos roubam as motos de quem não é bandido. Então, dentro desse meio, a gente tem que entender muito bem, de novo, né, onde a gente está, como a gente usa, o que a gente está demonstrando para o meio, para a gente não se oferecer também para mais esse nível de risco. Tá, e falando tudo nesse nível aí, sobre só a exigência do capacete, o que é para você? Você sai totalmente equipado, jaqueta, Sempre. luva. Sempre. E você é a favor disso? Porque, Total. assim, hoje a gente vê nas ruas somente o capacete aquele abertinho, né? Quanto exigência, mais aberto... né? É a exigência. Quanto mais abertinho, melhor para eles, né? E a gente está vendo muito acidente por causa de falta de equipamento. O acidente acontece não pela falta de equipamento. O problema é a consequência. A piora disso. Piora né? muito, Os realmente. hospitais fica bem... lotados, as Exato. gaiolas, gente que para de trabalhar. Então, No caso específico do acidente, eu vejo o seguinte: não existe equipamento que vai prevenir a quebra de um osso, dependendo de como você cair. Não tem prevenção. O que a gente usa é algo para mitigar. Então, assim, um vacilo, um probleminha que eu não consegui, eu tive que colocar o pé no chão. Se tiver de tênis, você vai, né? SIFU, você vai. Você vai, Sifo. Então, a mesma coisa, se tiver um deslize com a mão no chão, sem luva, você vai, Sifo, né? Meteu o joelho no chão, você vai. A clavícula, para vocês terem ideia, estatisticamente, o que ferra mais? Ombro, clavícula, mãos, joelhos. E pé, depois o joelho. Aí você fala assim, pô, e a cabeça? A cabeça é uma das outras, só que é fatal. Bateu, Morreu. não é nem sifo, né? Já foi. Se foi. Então, por que eu uso? Eu uso para mitigar todas as outras coisas. Sem dúvida. E sempre vou usar. Sempre vou usar. E o capacete tem que ser fechado. Porque dos riscos, né? O que pode te atrapalhar mais, não foi muita coisa. Mas você só quebrou inteira a cara. A recuperação. Tudo o que ferra. Então, assim, não use capacete aberto. Essa é a minha indicação, tá? Não use capacete aberto. É legal, respira melhor, é bonitinho, é legal, dá modinha e tal.
mas o risco é absurdo. Vamos só lembrar de novo, né? A probabilidade de você se envolver num acidente em relação ao carro é de 15 vezes mais. Não faça isso. Por outro lado, eu sei como eu uso. Por outro lado, quando você fala de todos os equipamentos, você fala de formas de impedir que muita gente venha para o mundo da motocicleta. Sim, como os motoboys que tecnicamente não Mas têm o poder até aí, aquisitivo. Não. Aí que você se engana. Ah, é? Tô enganada? É, porque se você pegar um motoboy que ele tem realidade naquilo que ele vive e ele gosta de trabalhar com aquilo, eu já vi muito motoboy que usa joelheira, caneleira, bota alta, luva, capacete fechado, coisa que você fala, é difícil. Não. Eu Não é vejo mais difícil. manguito do que... Ele consegue fazer isso. O manguito, na verdade, não protege, é para proteger do sol, né? Mas tem sim o motoboy ou o entregador que ele é realista naquilo que ele quer e naquilo que ele vive, ele faz, né? Aí, assim, o grande impedimento disso é o custo. Os equipamentos são caros, Sim. a maior parte é importado. Tem muita coisa feita no Brasil, sim, mas tem muita coisa importada. A gente, e aí de novo, comunidade, além das questões da educação no trânsito, a gente tinha que pensar em isenção de imposto para esses equipamentos, para melhorar a vida do motoboy, do entregador, porque o custo desses equipamentos em relação ao custo da moto é muito alto, apesar do pessoal estar aumentando sempre o preço da moto. Pois é, Infelizmente, os equipamentos também aumentam de custo. E há lugares e há usos em que o cara usando pouco equipamento, mas tendo o comportamento certo, ele consegue fazer um uso equilibrado e se ferrar menos. Vocês já devem ter visto, procurem se não viram, uma entregadora de bolo, uma lavadeira do Nordeste, eu não sei exatamente que lugar que ela é, mas ela bota lá a lata na cabeça E entrega de moto, né? e chinelo. É, eu vi isso. Sem né? nenhum equipamento. Ela não está de capacete, o capacete dela é a entrega que ela vai fazer. E ela vai lá, e a rua é tudo de terra e tal. É como você usa. De novo, é o comportamento. É importante para nós aqui, nessa região absurdamente agressiva, de São Paulo, Jundiaí e tudo mais, mas há regiões, há usos e comportamentos que você pode até falar assim, meu, acho que não precisa. Dá para relevar. Como essas pessoas começaram a lidar com a mobilidade nas suas regiões? Se você respeitar isso, você vai entender que ela naturalmente se comporta de outro jeito. Começou com bicicleta, Sim. no lombo de um animal. Vem do lombo para bicicleta e depois... A questão da velocidade para ela não existe. Não. Ela É chegar. é chegar descansada ainda para poder fazer um trabalho. Exato. Normalmente é para trabalhar, né? A gente aqui não. A gente, movido por essa coisa do individualismo, a gente cai na adrenalina. E a gente quer Tudo rápido, sentar a mão, como diz, acelerar o cabo. dar gás. Dar gás não precisa. Enrolar o cabo. É enrolar o cabo, é que eu não uso né, esse nome. Eu vejo tudo isso como um problema. Primeiro que o Brasil precisa entender que ele é muito grande e ele não pode se comportar como os outros países. Eu acho que esse é o maior problema que o Brasil tem hoje. Separação separação do Brasil nas leis, principalmente de mobilidade e tudo mais, é essencial. O que acontece lá no Nordeste, Bahia, algumas regiões, Ceará, que são completamente isolados, não são as mesmas coisas que acontecem na capital ou qualquer outro lugar. Mas eu vou te contar uma coisa. Dentro desses lugares, as comunidades respeitam isso. Então, por isso que eu estou te falando. Eles já respeitam. Existe uma lei nacional, que é aplicada no país inteiro e tal, mas você vai perceber... Ah, tá, entendi o que você falou. Tá. Você vai perceber que, por exemplo, o delegado da região é o cara que toma conta desse tipo de policiamento. Sim. Às vezes passa muito por ele perceber se a comunidade dele tem condição ou não de assumir que, olha, tem que exigir capacete aberto, Ela capacete entende fechado a de todo mundo. responsabilidade, ela se comporta com a responsabilidade. Com relação à capacidade dessa comunidade de atender todos esses requisitos. Entendi. Imagina se você sai cobrando capacete fechado numa comunidade lá na Amazônia, Não. no Mato Grosso. Dependendo do lugar, você vai inviabilizar o uso completo da motocicleta. Sim. Tem lugares onde é proibido usar capacete Sim. por causa da criminalidade. Exato.
É verdade. Então você percebe que isso é um absurdo. É uma realidade de cada local, não tem o que fazer. Absurdos e absurdos, né? Existem absurdos e absurdos. Então, absurdo é ter esse nível de criminalidade onde o cara tem que desconfiar de todo mundo que está em cima de uma moto. É. Nossa. E aqui, será que seria diferente? Não. Acho que hoje já está chegando essa realidade. Já nós vamos ter que andar sem capacete. Não duvide. Na verdade, eu acho que até indo um pouco mais longe, mas se a realidade não mudar, eu vejo as marcas não conseguindo nem vender mais moto. Eu acho que vender moto sempre vai. Mas tá chegando... Eu acho que o risco tá ficando tão absurdo. Big Trail em São Paulo? Esquece. Então, o cara já tá... Não. Mas Começa eu não que já... consigo entrar de dominar Não, mas em São Paulo. é simples. É que, na verdade, é assim, né? Mas se você olhar... que nem soltou agora o número de emplacamento, né? Se você olhar lá, a Honda é Honda, né? Só que a Honda é Honda não é com a Saara. Não é com a Africa CGs. Twin, né? É com a Pop, é com a CG lá no Nordeste. A gente sabe disso. É onde mais se vende, tá lá. O mercado acima de 500 não chega a 4%. Não chega a 4%. E quando e o pior de tudo é que você está começando a pegar, eu vi lá a Kawasaki está em 11º lugar, né? E as marcas que a gente fala que são de cilindradas altas, né? Tá cada vez mais caindo. Por quê? Exatamente por causa disso. Além de ser caro, né? Mas eu acho que ainda tem é caro, beleza, é caro, é o preço da moto. Mas tem o seu público, o cara ainda está pensando. Putz, será que eu pego lá uma Tiger 1200 ou vou lá para uma... NMAX 160? Entendeu? O risco dele é muito grande. Então ele começa a pensar e a marca começa a ter problemas, né? Então, assim, vender moto, vai vender. Mas eu acho que vai começar a vender, vai cair naquele problema que a gente tem hoje de quantidade. Eu tenho que vender em quantidade para atingir aquele objetivo. O mundo vive esse problema. Então. Veja marcas premium procurando parceiros para produzirem motos de baixa Baixas cilindrada. cilindradas, Triumph, BMW, Sim. KTM, todas foram para a Índia para buscar parceiros para produzir suas motos de baixa cilindrada. Eles não sabiam, mas eles precisavam de volume. Precisa pagar a conta. O boleto chega até para as multinacionais. Senão vai virar uma Ferrari, né? Você vai vender 2, 3 por ano e... Mas também naquele valor, né? Porque existe o mercado. O mercado Não, dos tem seres o humanos mercado. E o mercado Esse Sim. daí que é quanto Mas mais caro, melhor. Então, Eu mas tô foi no uma mercado monta dos seres humanos nesse momento. Eu já não tô mais nem nele. Mas o que eu falo, na verdade, é que a realidade de moto não é dessa. De jeito nenhum. Entendeu? O cara não consegue manter uma multinacional, uma marca hoje, sei lá. Imagina se a Kawasaki fosse vender moto por encomenda. Imagina. Por que as corporações do mundo inteiro não conseguiriam, como a gente está falando aqui? Globalização, né? Não, porque precisa de lucro. Então, Precisa dar globalização. lucro. O cara tá espalhado em todo lugar. Primeiro, Precisa dar lucro. a conta é uma só. Se não sobrar no caixa, fecha. Não tem o que fazer. É isso. A conta é básica, né? Se eu fiz aqui na calculadora, quanto que eu vendi? 100. Quanto que eu preciso? 200. Porra, fecha. Corporação não tem sonho, né? Não, Não. Tem objetivo. é realidade. A gente falou dos pilotos, né? Das famílias com sonho de ser piloto e tal. Quando chega num nível, acabou o sonho. Sim. Né? Para a corporação, nem chega no nível. Não. Ela já corta. Aquela moto era tão boa, saiu de linha. Por quê? Porque eles olharam lá, viram que não ia dar tanto lucro quanto eles projetaram, ou já tinha dado a grana, corta. Não tem mais essa moto. É isso aí. Não, mas fulano, a gente gostava tanto. Gostava, mas não comprava, né? Ei, né? Eu ei, né, para você. Não, dançou, né? Meu amigo, e fala uma coisa. Com as palestras que você faz, você chega em algum local, numa escola, o que você vê? Você vê que... Eu sei que a palestra vem muito de você, né? Contar a história. Não só contar a história, mas levar o objetivo que você tem. Exato. Certo? E o que você vê desse... Sei lá, o que você espera e vê da realidade? Quando você termina uma palestra, você vê a reação do pessoal, ou depois você encontra o pessoal, o que você sente? Quanto mais jovens, melhor. Quanto Educação. mais jovens, melhor. Porque eles estão afim. Não é? Eles querem ouvir, eles querem... Querem Eles estão ouvir, aprendendo. mas mais do que ouvir, eles querem entender que eles estão sendo percebidos. Eles querem saber que eles também vão dizer alguma coisa, porque eles são importantes. Quem é que veio me contar a história?
Por que é que essa pessoa veio aqui contar a história? O que ela quer me dizer? Ele me percebeu. Então, quando você ouve também, não é só dar a palestra, é ouvir as pessoas. Fazer com que elas contem suas histórias também, na medida do possível, do que está negociado dentro dessa palestra, e de se as pessoas que estão querem. Mas o mais importante é isso, que as pessoas possam contar e falar. Ah, você tem quem você conhece na sua família, alguém que anda de moto? Como é que essa pessoa anda? Já pensou aconteceu alguma coisa? Né? Que tipo de admiração você tem por esse motociclista ou por essa pessoa? Você assiste corrida de moto? Você gosta? É esse tipo de coisa. E assim, tá todo mundo afim de poder falar. E agora, falando da trajetória de Celso, a última parte desse podcast. A entrada na Band. Como que você chegou lá? A entrada não, a volta, né? A volta. Ou não, é a entrada? É interessante, né? Essa história de TV, eu comecei, na verdade, na cultura. Numa produção independente na TV Gazeta. Ah, é? Em 87, 88. Eu fui para a TV Cultura para fazer comentário de corrida de motocross. E aí acabei ficando lá. Primeira matéria que eu fiz como repórter do programa Vitória foi sobre surf. Eu vi. Nada a ver Ou com seja, motociclismo. Exato. Ou seja, eu sou jornalista, né? Gosto de esporte, então falei, escrevi sobre tudo, fiz muito futebol. Um dos meus mais admirados atletas de futebol. Entrevistei ele várias vezes, em várias situações. O craque Neto. Tive com ele em muitos jogos. Sou corintiano. Isso Adoro o Corinthians. Sempre tem alguém que... Sempre tem um defeito. Não vem ninguém aqui que é perfeito, viu, gente? Tem sempre algum defeito. Então, eu fiz bastante coisa. E, assim, comecei em produção independente, fui para a TV Cultura. Depois da TV Cultura, fui para o SBT, onde eu fiz Fórmula Indy. Depois do SBT, eu estive muito tempo, e junto, né, com o SBT e também com a TV Cultura, estive na ESPN Brasil, onde eu criei um programa chamado Limite. A primeira fase dele, em 95, isso. Até 98, quando eu fui para o SBT e fui para os Estados Unidos. Aí lá eu morei, trabalhei na ESPN Internacional lá também. Trabalhei na TV Record, Record Internacional e Record Brasil. Pela Record eu cobri o ataque ao World Trade Center. Nossa. Estava lá em Nova York naquela época. Aí ninguém conseguia viajar para lá, cataram o cara do esporte, que era eu que estava lá. E fala, é você nesse momento. E lá estava eu, porque tinha eu. Então, foi por isso que eu fiz. Aí fiquei um tempo, fiquei 1 ano e pouco como correspondente deles, internacional, em Nova York. E depois disso, eu voltei para o Brasil. Trabalhei naquele programa do Auto Esporte, alguns meses, trabalhei 10 meses lá. E fui convidado para ir para a Band, onde eu estou há 21 anos. Pouquinho, viu? Foi pouquinho. Isso Não deu tempo de aí. fazer E você nada. tem um programa... E na TV Cultura eu fiz dublagem de desenho. Ah, é? Eu narrei documentário, eu fiz matéria de moda, eu fiz exposição de arte, eu trabalhava no Vitrine e no Metrópolis, eventualmente. Cobri muitas eleições, como eu falei para vocês, fiz muito jogo de futebol, muito futebol. Então, muitos matéria conhecem geral. sua voz, mas pouco seu rosto. Porque é o seguinte, eu também, se você olhar, pega uma foto minha de 20 anos atrás, Você mudou pra a caramba. minha cara mudou completamente. Você mudou pra caramba. Eu vi. Outro Dizem dia eu que- olhei, eu vi um programa que você fez, acho que em O meu próprio programa, 2000 e o pouquinho. Supermotor. E foi ele Você mesmo pega, que eu vi. então, você pega um tava Supermotor. mais fortinho. Você pega um pro Supermotor de 2005. O programa começou em 2004. Você pega um programa Supermotor de 2005, você fala assim, não é o mesmo cara que está apresentando. Tem um... Você tá na Band. Mentira, você tá na Band. Dentro da Band é gravado um programa que você se apresenta. Depois eu vou te mandar um link pra você ver que eu vi. Que E bom. você conta a sua história ali. Na Rádio Bandeirantes. Na Rádio Trabalhei Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes, trabalhei na FM 97. Cara, a hora que eu vi aquilo, eu falei, não é possível, não é ele. Cara, era outro cara. Não era você, não. Era outro cara. Não, provavelmente era. A Você voz sabe era a que- mesma. Você sabe. Mas os meus cabelos. Os meus cabelos. Mas isso aí é só para quem tem mais de 50 anos esse para lembrar de uma propaganda. Já era, ninguém Já sabe o que é. Era uma propaganda de shampoo. Mas assim, a gente muda de cara, né? É só você estudar, olha para qualquer coisa da biologia, a gente troca todas as nossas células em questão de meses. Então a gente, fisicamente, inclusive, não é a mesma pessoa que está aqui. A essência que não muda. É isso que a gente tem que entender. Por isso que eu falo da história do vazio. E dos ataques
e armadilhas do ego. Porque a gente acha que a cara vai ficar igual. Que, né, a mesma voz muda. Né? O ano passado eu fiquei um mês sem falar com laringite. Né? Tenho que cuidar desde então, muito mais do que cuidava antigamente. A gente muda, as coisas mudam. Mas E eu quero... Você falou da coisa pessoal, né? Vou contar 2 coisas aqui que eu acho que são... Eu tive uma conversa com o Papa Francisco. Sério? Foi muito boa. A TV Bandeirantes estava num burburinho muito grande com a visita do Papa no Brasil, vocês se lembram. Márcio Campos fez a viagem com o Papa para o Brasil e tal. Aí estava aquela coisa de como é que a gente vai cobrir a viagem dele aqui, né? Porque ele vai chegar num lugar e ele vai para Aparecida. Precisamos. Aí me chamaram, olha, Celso, você conhece aqueles caminhos lá de terra? De repente o pessoal muda o caminho, tem umas estradinhas de terra lá. Então vamos botar repórter em todo lugar, ajuda a gente. Como você faz outras coisas? Eu falei, ótimo, vou lá. Aí fui para lá, tô lá numa estradinha de terra, de repente eu vejo, mas aqui, né? Ferrou, né? O Papa não vai passar por aqui de jeito nenhum, né? De repente, olha, lá no fundo da estrada, vejo uma poeirinha, um carro branco vindo. Cara, tô vendo coisas. Era aquele Papa móvel que a gente vê em todos os lugares, o Papa móvel vindo, ele veio, eu falei, cara, o Papa, como é que eu faço pra parar? Aí o Papa me viu, eu vi que ele me viu, ele parou, desceu do carro, veio para mim, olhou para mim e falou assim, Celso, as pessoas sofrem pelo mesmo motivo que deviam ficar felizes o tempo todo. Eu falei, o que é, Papa? A impermanência. Caraca. E aí eu acordei. E eu tava aqui no maior. Falei... Esse foi o sonho que eu tive com o Papa Francisco. E foi um dos maiores ensinamentos que eu tive na vida, até você tá falando desse negócio de foto e tal. Cara, a única coisa que existe para nós é a impermanência. Sim. Nada fica, absolutamente nada permanece. E a gente sofre porque a gente quer ficar, reter, manter. Não tem que ser, vai ficar, porque aquele dinheiro, porque aquela coisa, porque aquela pessoa. Porque... Meus cabelos. Não vai ficar. Nada. E a gente tinha que ficar feliz por quê? Aquela dor, aquele problema. Sabe? Todas as coisas ruins, elas também não ficam. Não, Elas passam. É que a gente só olha o que a gente quer olhar, né? A gente sofre pelo mesmo motivo que a gente devia ficar feliz o tempo todo. Impermanência. Essa é a primeira. A segunda coisa é o seguinte, aí é uma loucura das minhas... Eu gosto muito de neurociência, leio. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu ficava muito tempo... no trabalho, ficava com os filhos, fui com família para lá, foi muito bom. Mas eu sempre fui um leitor. Gosto muito de ler, sempre gostei muito. Tá faltando isso, viu, gente? Tá faltando mais leitura. E eu já naquela época eu já me interessava por... Eu gosto muito de psicologia, mas me interessou lá neurociência, que eu comecei a ler quando eu fui morar lá, 97, 98. E li tudo que veio à minha mão. Junto com essas coisas também tem as coisas da espiritualidade, enfim... Eu acho que motocicleta é o que é para todos nós que amamos motocicleta, e é por isso que eu gostaria de deixar isso como última mensagem, porque a conexão com a motocicleta nos torna ciborgues. Nós que andamos de motocicleta somos ciborgues. Por quê? Enquanto a gente entra no carro, a moto entra na gente. Verdade. Você abraça a moto com as 2 pernas e, a partir daí, ela faz parte de você. Você senta na motocicleta e ela está onde? Ela está na base do seu cérebro, que é a sua coluna. Sua coluna vertebral está em cima da moto na vibração do motor. O nosso maior gerador de energia eletromagnética é o coração, que está literalmente em cima do gerador de energia eletromagnética da moto, que é o motor, vibrando em compasso. Então a moto está dentro de você, mandando sinal para o seu cérebro, o seu coração em contato direto com o motor. Você está de braços abertos, recebendo vento no seu corpo, mesmo que de capacete, você sente a pressão do corpo, né? O vento e o ar formam o tudo, né? O campo, que hoje em dia se fala muito. E quando a gente está andando de moto, na real, você não vê a moto. Não. É você como um super ser, né? Desfilando numa velocidade muito maior, ao sabor do ondular do seu corpo. Você não pilota com a mão. Você pilota com o quadril, você pilota com os pés. Então é o seu corpo que vai fazendo com que você domine velocidade,
vá mais rápido, tenha muita agilidade e possa fazer tudo. Então, isso aqui nos torna ciborgues e isso nos torna especiais. Por quê? Eu até publiquei nas minhas redes sociais um rapaz que colocou a questão séria do que acontece no cérebro. São os dois lados do cérebro que estão trabalhando para você ter o controle da moto, né? Acelerador aqui, embreagem aqui, o câmbio no esquerdo, o freio no direito. Os dois lados do cérebro conversando o tempo todo a noção de espaço, com uma constância absurda de troca. Não é uma coisa estável. Você está o tempo todo, o seu cérebro está equilibrando o seu corpo o tempo todo. Então, o volume de inputs, de informação que você tem dentro do cérebro, no seu corpo inteiro, fazem com que você esteja sempre num estado alterado de consciência. Para isso, a gente vira ciborgue, a gente vira super-herói. E aí eu volto para Pronto. Não, vamos voltar para o Homem-Aranha. Ah. Como é que é o nome do avô dele, do avô do Homem-Aranha? Ixi, Que ele fala o seguinte, o tio dele, para grandes poderes, grandes responsabilidades. Então Peter Parker, né? Ele ouviu isso. Então, o que a gente tem que entender é que quando a gente está em cima de uma moto, nós temos grandes poderes. E grande a responsabilidade nossa. Grande, enorme. Com a nossa vida e com a vida de toda a comunidade. Então, se você usar a motocicleta entendendo que você é um indivíduo que está sim especial, não é. Você está especial, você está super-herói, você está um ciborgue, né? Mas você pode morrer e você tem responsabilidade com o trânsito de uma forma completa. Você, assim, mais do que um indivíduo, vai ser um super-herói para a comunidade. Muito bom. É isso. Eu sempre falei que eu amo, o que eu mais amo numa viagem de moto, estar na moto, é exatamente isso que você falou, mas eu falo que eu entro em transe. Eu me transformo na moto e a moto se transforma em mim. É isso. Né? E eu falo que quando eu consigo chegar nesse auge, cara, é impressionante. Você pode tacar uma pedra em mim, eu não vou ver nem a pedra. É isso. Porque eu tô tão penetrado, tão concentrado, e tão sentindo tudo o que está acontecendo, que para mim, cara, quem viaja de moto e nunca sentiu isso, o cara não conseguiu ainda viajar de moto, porque é absurdo. É muito bom. Muito bom. Gente, foi um maravilhoso bate-papo. Se Eu desse, a gente ficaria também. aqui mais horas e horas e horas, Que bom. porque tem assunto, talvez a parte 2, com certeza. Porque, assim, ele tem uma padaria, viu, gente? Quer fazer propaganda da padaria? É bom. Vai Tami lá, Maranhão. Negocítio. Tami Maranhão, na rua Prudente Moraes, número 8, aqui na cidade de Jundiaí. Só fermentação natural. Só a Tamires, minha esposa, trabalha lá. Ela toma conta de tudo. Eu só vou para lá para atrapalhar. Por isso eu vou muito pouco. Mas a gente pode marcar até encontros lá, por que não, né? Claro. Bater papo na padaria. Pizza, Adoramos fermentação café. natural, cafés também. A gente vai muito pro interior de Minas para comprar insumos, né? Mas é uma coisa muito bacana de se fazer, então vai lá, próximo Tami point. Maranhão. Então, o próximo porte de Jundiaí, a padaria. Podemos fazer lá, inclusive. Vamos trazer pães aqui. Não, já vamos marcar. Nós vamos para lá, assim que o Celso liberar a agenda nova dele, nós vamos fazer uma gravação direto de lá, da padaria, comendo pão, saboreando os pães. E tomando um cafezinho. E tomando um café lá dentro. Vamos fazer uma bagunça. Obrigada, Celso, pelo convite. A casa está de portas abertas. É só aparecer. Perfeito. O café aqui não é de Minas, mas é aconchegante. Jundiaí também tem uma fábrica de café aqui, né? Sim, a gente tem várias coisas boas aqui. A gente falou de trânsito, que talvez não seja bom, tal, mas as pessoas devem visitar Jundiaí, se não só pela padaria, pelos restaurantes, muitos que temos aqui. Aqui nós pelas temos vinícolas que temos que são muito vinho, boas. nós estamos lançando a Rota do Vinho também. Estamos lançando. Já está para lançar, nós fizemos um roteiro na Rota do Vinho, Muito andando bom. de moto, conversando um pouquinho com o pessoal que Produz. é da família daqui de Jundiaí, produz vinho desde a 3ª, 4ª geração. Depois nós vamos fazer uma outra rota, que é a Rota das cervejarias Boa, de temos Jundiaí também. também, que nós temos aqui em Jundiaí. Jundiaí é maravilhoso, eu amo essa cidade. E muito obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço o espaço. Cara, é muito bom a gente ter trocado essa informação. Adoro. Já vi que é mais um amigo que gosta de pensar a mesma coisa que eu também penso. A gente gosta de trocar esse tipo de informação, principalmente o que você leva para as pessoas, acho muito importante.
e é o que a gente preza Preza também, também. né? Que a gente tem que devolver as coisas. Perfeito. Então, cara, a casa está aberta sempre. Somos vizinhos. Sempre que você quiser, volte mesmo. Venha tomar, nem passar só para tomar um café e parar a moto aí. Pessoal, foi muito bom participar desse podcast. A gente conversou bem, foi muito legal. E tenho certeza que teremos mais oportunidades. Espero vocês na próxima. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar para quem ama o motociclismo. E como é de praxe, eu sempre deixo uma mensagem para vocês. Fiquem com Deus. Amem uns aos outros. Vamos melhorar o nosso trânsito. Vamos deixar nossa Jundiaí e nosso mundo cada vez melhor. E até o próximo. Um grande beijo e um abraço. Tchau! Ah.